Capítulo 16 do livro de Jó diz assim: Respondeu Jó então e disse: Muitas vezes ouvi coisas como estas, consoladores molestos são todos vós. Não terão fim porventura essas palavras vazias? Ou o que te encoraja para assim responderes? Também eu falaria como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu lhes dirigia um montão de palavras e sobre vós moveria a minha cabeça. Antes eu vos fortaleceria com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios apaziguaria a vossa dor. Se falar, a minha dor não cessa, e se parar de falar, ela não se separa de mim. Porém, agora ele fatigou-me, tens tu assolado toda a minha companhia. Tu me fizeste enrugado, testemunha disto é a minha magreza, que se levanta contra mim para testificar disto no meu rosto. Na sua ira, ele me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os seus dentes contra mim aguçou os seus olhos o meu adversário. Eles abriram contra mim a sua boca, feriram o meu queixo com afrontas, e contra mim se ajuntam todos. Entregou-me Deus ao mentiroso, e nas mãos dos ímpios me fez estremecer. Próspero estava eu, e ele o esmiuçou-me. Ele me arrebatou pela cerviz e me despedaçou e me pôs por alvo dele. Os seus flecheiros me cercaram, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel se derramou sobre a terra. Quebranta-me com ferimento sobre ferimento, e contra mim se arremete como um valente. Eu costurei saco de cilício sobre a minha pele e carreguei a minha cabeça de pó. O meu rosto está todo enlodado de chorar e as minhas pálpebras estão entrevadas. Apesar de não haver iniquidade nas minhas mãos e de ter sido pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Mas eis que nos céus está a minha testemunha, e o meu testemunho nas alturas está. Zombadores são os meus amigos, mas para Deus volto os meus olhos, desfeitos em lágrimas. Oxalá pudesse alguém disputar com Deus pelo homem, como alguém pelo seu próximo. Mas aos poucos anos passarão, e eu irei pelo caminho por onde não voltarei. O capítulo 16 do livro de Jó declara que Jó estava acreditando que ele estava morrendo. A sua oração nesse capítulo fala sobre manter a sua inocência. Jó ele entendia que o Senhor estava colocando a mão nele, que o Senhor escolheu ele como alvo, porque a dor de Jó era grandiosa. E Jó, ele responde aos seus amigos, dizendo que o correto era eles apaziguarem a dor de Jó, e não ameaçarem Jó, e não falarem mal de Jó, e não condenarem Jó. Porque as palavras, ela têm poder. E quando as palavras elas são dirigidas e direcionadas às pessoas, elas precisam produzir frutos. E os frutos produzidos pelas palavras devem ser frutos de mansidão, devem ser frutos de bênção, devem ser frutos de paz. Porque todos nós, a nossa alma, ela deseja paz. E a paz, ela está nas palavras de amor, de doçura, de carinho, de cuidado. O cuidado que nós temos para conosco, nós precisamos demonstrar àqueles que estão próximos de nós. Quando nós amamos o próximo como nós nos amamos, nós estamos nos referindo a eles
assim como nós gostaríamos de ser tratados. Porque todos nós temos algo que dentro de nós precisa ser moldado, precisa ser alinhado, precisa ser disciplinado. Quando os nossos pais não nos disciplinam, o mundo vai disciplinar. Porque o comportamento, ele dita as regras espirituais que nós devemos ter com os princípios bíblicos. Todas as pessoas estão sendo observadas. E essa observação é pelo reino dos céus. Porque o Senhor, ele tem o controle de tudo. E através das nossas ações e os nossos comportamentos, o Senhor nos moverá e nos moldará. Então, qual é o comportamento que nós devemos ter hoje? O comportamento de Jó foi compreender que Deus estava com ele. O comportamento de Jó foi relatar aos amigos que ele gostaria que falassem com amor, com zelo sobre a vida dele, e não com acusações. Porque quando as pessoas vêm nos acusar, elas estão representando os nossos inimigos. Mas ali, na situação de Jó, eram os amigos dele que estavam ali. E que tipo de amizade, então, Jó tinha? Já que naquela situação de vergonha, de dor, de sofrimento, de doença, os amigos, eles vieram não para alimentá-lo com palavras dóceis e gentis, mas com palavras de acusação. Eles se referiam a Jó como um Jó fosse um pecador, como se Jó fosse alguém mentiroso, que estivesse enganando a Deus, que estivesse fazendo coisas erradas. Mas Jó, ele tinha uma certeza no coração dele. E ele sabia que ele estava sendo alvo de Deus e que algo estava acontecendo para tudo aquilo acontecer na vida dele. Jó sabia que o cenário de prosperidade que ele tinha, de riquezas, de saúde, de bênçãos, de familiares, estava perdido. E não havia o que Jó fazer. Porque muitas vezes queremos fazer as coisas com a nossa própria força, queremos usar o nosso braço, mas o Senhor é aquele que faz tudo por nós. E nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Precisamos confiar que o Senhor está guiando as nossas vidas e que não há nada que nós possamos fazer para que as promessas dele sejam cumpridas, porque é ele que vai fazer. O Senhor, ele tem o braço forte. O Senhor, ele é o nosso Salvador, escudo, é o nosso general. O Senhor é o Deus dos exércitos. E é ele que batalha as nossas batalhas, ele que guerreia por nós e ele que vai na frente, destruindo todo o mal. Então nós precisamos crer que diante da palavra de Deus nós não podemos fugir, que diante do pecado nós precisamos nos purificar, mas que quando somos escolhidos do Senhor, somos separados para uma grande missão, assim como Jó foi. Jó não era pecador, Jó não estava em processo de desintegridade, Jó não estava mentindo, mas Jó tinha um propósito diante de Deus. E quando nós estamos no propósito, nós precisamos ser fiéis até o fim, precisamos estar na fidelidade no deserto, porque é no deserto que o Senhor vai nos lapidar, nos moldar e nos capacitar para a grande obra que Ele tem nas nossas vidas. E entender que a beira da morte, o vale, o deserto não é o fim, mas é o começo de uma grande história que Deus preparou para nós. Que o Senhor abençoe você e sua casa e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.